E aí, bonito e bonita, tudo bem? Bora falar sobre transformação de um discurso para o outro? Então vem comigo. Mas antes, já ativa o sininho aí para você receber mais conteúdo de língua portuguesa comigo. Deixa a sua dúvida e, quem sabe, a sugestão pode ser o próximo vídeo aqui. Já tenho no canal vídeos explicando para vocês o que é o discurso, os tipos de discurso. Então hoje eu quero focar principalmente em como fazer essa transformação. Mas é claro que antes a gente vai retomar um pouquinho. Primeiro de tudo, a ideia de discurso é justamente as nossas propostas comunicativas, sejam na fala ou na escrita. Então, quando eu tenho a necessidade de comunicar algo para o outro. Em textos literários, narrativos, ficcionais ou não, mesmo jornalísticos, nós vamos trabalhar com os conceitos de discurso direto, indireto e indireto livre, ou seja, como essa voz é perpassada dentro do texto, certo? Então, olha só, discurso direto, como o nome já diz, é a fala direta do personagem no texto literário ou do emissor, por exemplo, em uma entrevista jornalística. Então, como isso aparece no texto escrito? O rapaz retrucou: não preciso de ajuda. Eu tenho aqui a representação dos dois pontos, nova linha, travessão, ou também eu posso iniciar pela fala e colocar entre aspas. Não preciso de ajuda, retrucou o rapaz. Então, temos essa marca com sinais de pontuação, temos aí o uso da primeira pessoa e, bonitos, teremos tanto no discurso direto como indireto o verbo dicende. O que significa isso mesmo, professora? Dicende vem do latim e significa dizer. São verbos que marcam uma fala, tá? Falar, dizer, gritar, exclamar, sussurrar e etc. Tranquilo, bonitos? Então, esse é o nosso discurso direto. Automaticamente, indireto, né? O in significa negação. Então, um discurso indireto significa que é o próprio narrador que expressa a fala ou o pensamento do personagem ou do emissor. Então, eu não tenho a fala direta do personagem. Como aquela mesma frase ficaria? O rapaz retrucou que não precisava de ajuda. Como eu comentei, aqui está o verbo dicende novamente. Só que eu não tenho mais os sinais de pontuação. O que aconteceu aqui? Conjunção integrante. Então, nós transformamos em uma oração subordinada substantiva. Olha aí as questões gramaticais colaborando na interpretação do discurso. Outro detalhe, vejam que agora, terceira pessoa. Então, o discurso direto tem o foco na primeira pessoa e o discurso indireto na terceira pessoa, certo? Mas tem mais um detalhe interessante. Vejam que antes, quando o personagem falou, nós tínhamos não preciso de ajuda. E agora mudou para não precisava. O que mudou aí? Muito bem, tempo verbal. Bonitos, olha a diferença. Preciso está conjugado no presente do indicativo. E quando eu passei para o discurso indireto, olha aqui, pretérito imperfeito. É isso que vocês precisam cuidar, tanto na escrita de vocês, como nas questões de vestibulares ou concursos. Nós temos 5 pares específicos de tempos verbais para fazer essa transformação nas questões. Então, anotem aí. Sempre que nós tivermos o presente do indicativo no discurso direto, estudo inglês aos sábados, eu vou substituir no discurso indireto por pretérito imperfeito. Ele disse que estudava inglês, tá? Então, essa é a nossa primeira dupla. Presente com pretérito imperfeito do indicativo, beleza? Segunda opção. A professora comentou, Pedro leu o conto. Temos aí pretérito perfeito do indicativo no nosso discurso direto. Ao transpor para o discurso indireto, nós vamos usar o pretérito mais que perfeito. A professora comentou que Pedro lera o conto. Tranquilo? Essa é a nossa segunda dupla. Mas professora, e se o exercício for ao contrário, me der o discurso indireto e eu tenho que passar para o direto? É a mesma dupla, bonitos. Se vocês receberam a frase no pretérito perfeito, passa para o mais que perfeito. Se vocês já receberam no discurso indireto com mais que perfeito e tem que escrever no direto,
vão colocar no pretérito perfeito. Tranquilo? Quero aproveitar esse exemplo em especial e comentar algo. Ó. Lembrem que eu falei que o discurso direto usa a primeira pessoa. Por que ali está escrito Pedro leu? Vejam, é a fala da professora. A professora não está falando dela, ela está falando do outro. Então, eu posso ter a terceira pessoa dentro do discurso direto, desde que essa terceira pessoa seja a fala do próprio personagem, certo? Próxima dupla. Viajaremos para o Nordeste. Ó, alguém disse isso, viajaremos. Futuro do presente, temos ali o nosso travessão, discurso direto. Futuro é muito fácil, vocês vão combinar com outro futuro. O pai exclamou que viajariam para o Nordeste. No discurso indireto, vamos usar o futuro do pretérito. Fechamos aí terceira dupla. Temos também bonitos verbos no imperativo no nosso discurso direto. A professora pediu, faça a questão 10, Ana. É uma ordem para Ana. Quando eu passo para o discurso indireto, vamos ter, olha aqui, pretérito imperfeito do subjuntivo. A professora pediu que a Ana fizesse a questão 10. Fechamos aqui a nossa quarta dupla. E, por fim, eu posso usar o futuro do subjuntivo. Quando eu ler o conto, farei alguma coisa. Passando para o indireto, ela disse que quando lesse o conto, faria tal coisa. Então, temos futuro do subjuntivo, passo para o pretérito imperfeito do subjuntivo. Professora, mas tem duas duplas aí com o pretérito imperfeito do subjuntivo, como é que eu vou saber a diferença? Bonitos, pela organização da aula. Da frase, olha só. A professora pediu que a Ana fizesse a questão. Então, esse fazer tem que ser transformado novamente numa ordem no direto. Agora, olha a diferença também da conjunção. Ela disse que quando lesse o conto. Então, é uma programação, vou transformar no futuro, não é uma ordem que está sendo dada. Leiam com calma e prestem atenção na interpretação da frase. E, claro, precisa lembrar essas duplas de tempos verbais, certo? Fizemos a transformação? Fizemos. Mas, além do tempo verbal, temos outros detalhes que podem aparecer. Por exemplo, os pronomes no nosso discurso. Sempre vou passar a primeira pessoa do discurso direto para a terceira pessoa no indireto. Então, o eu vira ele ou ela. Nós vira eles ou elas. O esse ou este vira aquele. E assim sucessivamente, certo? A mesma coisa acontece com os advérbios bonitos. Olha só. Ontem vai virar no dia anterior. Hoje, naquele dia, aqui, vira ali, e assim sucessivamente. Então, na hora de resolver uma questão de transformação de discurso, vocês precisam se atentar a se há pronomes, se há advérbios e o tempo verbal. Tranquilo? Fechamos a transformação, mas eu quero relembrar o discurso indireto livre. O que ele significa? É uma mistura do direto com o indireto. Ou seja, eu tenho falas ou pensamentos dos personagens inseridas no discurso do narrador. Isso mesmo. Olha só esse exemplo. Helena chegou cansada do trabalho. Apenas tinha vontade de se deitar no sofá. Eu vou para a faculdade depois do almoço. Ela sabia, contudo, que tinha que cumprir com suas obrigações. Eu tenho um narrador falando as ações da Helena, o que ela está pensando, ele é um narrador que entende, mas no meio eu tenho uma fala em primeira pessoa. Mas vejam, bonitos, tem verbo de sende? Não. Tem pontuação como aspas ou travessão? Também não. Tem conjunção integrante? Não. Então, a característica do discurso indireto livre é justamente a ausência de marcas específicas, certo? Olha só como ficaria no discurso direto. Eu vou para a faculdade depois do almoço. Ou no indireto, ela disse que iria para a faculdade. Temos aqui os elementos específicos, certo? E claro que para fechar esse momento, vamos treinar? Vem comigo. Ao se converter o trecho. Ela então riu, disse que eu confessara que não gostava mesmo dela. Para o discurso direto, o verbo confessara. Bonitos, confessara.
Pretérito mais que perfeito. Preciso passar para o pretérito perfeito. Só aí eu já vou tirar confesso, tá? Confessa, perdão, e confesso. E confessava. E aí fiquei com confessei e confessou. Confessei primeira pessoa. Mas, professora, discurso direto não era primeira pessoa? Mas vamos cuidar o que foi dito? Disse que eu confessara. Tá falando com a outra pessoa. Então, como é que fica a frase? Ela então riu, disse 2 pontos. Você confessou que não gostava mesmo dela. Você confessou. Esse eu vira você, que é ele ou ela com quem estou conversando. B de Brasileirão, bonitos. Isso mesmo. Cuidem-se os detalhes na hora de resolver a questão. E aí, espero que você tenha conseguido compreender como fazer a transformação do discurso e qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários. Aproveita e já me segue nas redes sociais para não perder nenhum conteúdo de língua portuguesa. Tchau, bonitos!